Querido, onde está a igreja vitoriosa do Senhor Jesus? Aonde está o povo mais feliz da terra? Diga assim: o Senhor Jesus mora em mim. Fala assim: eu sou a pessoa mais feliz da terra. Mas se você é a pessoa mais feliz da terra, você tem que ter cara de gente feliz. Olha para a pessoa do seu lado, vê se ela tem cara de gente feliz. Já aproveita, dá um abraço, diga que bom te encontrar aqui no culto da vitória. Aleluia, glória a Deus. A Sara tem cara de gente feliz. É isso aí, glória a Deus. Querido, pode tomar o seu assento. Meu irmão, que a unção do Altíssimo siga sendo derramada sobre a sua vida e que possa haver um transbordar nessa noite. Que a sua boca possa se encher de riso, que o seu coração possa se encher de paz, que a sua mente possa se encher de bons pensamentos. E que, como já foi profetizado nesse altar, essa sexta-feira seja um dia de milagres, de viradas, de vitórias, de intervenção do céu na terra. Eu vou falar algo aqui de novo, e talvez você ache que eu possa estar brincando, mas eu não estou. Olha para quem está do seu lado. Veja se essa pessoa tem cara de quem está pronto para o céu intervir nesse dia de amanhã. Porque a palavra do Senhor diz assim: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E você sabe que eu penso que muitas vezes o Senhor vem até nós para fazer coisas extraordinárias, mas nos encontra assim, ó. Calor, né? Nos encontra assim. Enquanto no momento em que Ele vem, deveria nos encontrar prontos. Levanta a mão direita e diga assim: eu estou pronto. Não, mas foi muito fraco. Diga: eu estou pronto para aquilo que o Senhor vai fazer. Ah, alguém pode aplaudir bem forte ao Senhor? Glórias a Deus. Meu irmão, eu quero ler um texto com você hoje, que está no livro de Gênesis, capítulo de número 26. Se você está com a Bíblia, abra aí a sua Bíblia neste capítulo. Se você não sabe onde é o livro de Gênesis, compre uma Bíblia. Você está precisando. Compre uma Bíblia e matricula nas escolas da igreja. Amém? Livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, a Gênesis, né? Onde tudo começou, capítulo de número 26. Nesse mês de fevereiro, nós estamos ministrando, nós estamos em uma campanha, a revolta de Gideão. Sei que nas últimas semanas, esse texto, essa história esteve presente aqui nas palavras, nas ministrações. E de uma forma muito sucinta, a gente vai ver que a história de Gideão é marcada por uma grande virada. O povo de Israel estava sofrendo, estava entrando na miséria, na escassez, por causa do povo inimigo, porque tinham feito o que não deviam, como a palavra do Senhor vai nos dizer. E Deus se manifesta na terra, Deus fala com Gideão, levanta Gideão, envia Gideão, e uma grande virada acontece. Meu irmão, eu creio no meu íntimo, que nessa sexta-feira, como já foi orado e profetizado, o Senhor vai se manifestar na terra, e vai encontrar Gideões, homens e mulheres que estão prontos a se levantar, para algo grandioso acontecer no meio da sua casa, no meio da sua família, no meio dos seus negócios.
Deus é poderoso para fazer e que Ele possa te encontrar. Alguém pode dizer amém? Então é uma história que nos mostra como Deus é poderoso para fazer e como Deus usa a vida de pessoas. E hoje, para acrescentar, meu irmão, eu quero trazer um texto sobre a vida de outro homem, Isaac, filho de Abraão. Verso 1 diz assim: uma fome terrível atingiu a região, como havia acontecido antes, no tempo de Abraão. Por isso, Isaac se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito. Repita comigo: não desça ao Egito. Faça o que eu mandar, habite aqui como estrangeiro, e eu estarei com você e o abençoarei. Com isso, confirmo que darei todas estas terras a você e a seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. Farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e darei a eles todas estas terras. Por meio de sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Farei isso porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu ao que lhe ordenei, meus mandamentos, decretos e instruções. Portanto, Isaac ficou em Gerar. Agora no verso 12 em diante: naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Isaac prosperou e se tornou rico e influente. Adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois e tantos servos que os filisteus o invejaram. Por isso, os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaac, que tinham sido cavados pelos servos de seu pai, Abraão. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaac deixasse aquela terra. Vá para outro lugar, disse ele. Você se tornou poderoso demais para nós. Amém? Vamos orar? Coloca a mão sobre o seu coração. Pai, neste momento, nós pedimos a sua bênção, para que a sua palavra possa ir ao mais profundo do nosso ser e possa gerar fé genuína, fé que nos leve a viver as promessas que o Senhor já liberou na nossa direção. Eu abençoo cada pessoa aqui para ser recebedor da sua palavra, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Dê um aplauso aí à palavra do Senhor. Meu irmão, o texto nos conta sobre a primeira grande crise que Isaac, o filho de Abraão, viveu sobre a terra sem ter a tutela ou o grande acompanhamento do seu pai. O seu pai, Abraão, era um homem experiente, era um homem que já tinha vivido crises, lutas, situações, um homem maduro. Isaac já era homem, mas até aquela fase ele caminhava junto com Abraão, mesmo já sendo casado, já tendo a sua família. Agora esse texto mostra a primeira grande crise que veio sobre a terra. E Abraão, no capítulo anterior, Abraão havia morrido. Então agora Isaac precisava responder por tudo que ele tinha. Ele tinha uma responsabilidade integral, ele precisava tomar decisões. Diga comigo, decisões.
Ele precisava guiar a família dele, ele precisava dizer para onde eles deveriam ir e o que eles deveriam fazer. A primeira grande crise, o primeiro grande momento de pressão. Vira para quem está do seu lado e fala assim: sem pressão, não tem formação. Fala assim: é por isso que Deus nos permite, muitas vezes, passar por pressões, para que a gente possa crescer. Amém ou não amém? Só que o texto vai nos mostrar é que o momento de crise que Isaac viveu começa, logicamente, por uma grande seca que vem sobre a terra, mas aquela fase, aquela temporada de crise, termina com ele prosperando de forma abundante. É o que o texto nos mostra. E plantou, e Deus o abençoou 100 vezes mais, ele colheu 100 por 1, e se tornou rico, influente. Os homens da terra ficaram com medo dele a ponto de pedir: Isaac, por favor, retira-te daqui, nós estamos com medo de você. Meu irmão, agora o texto nos mostra por que este homem prosperou tanto. Diga comigo, ele era herdeiro das promessas. Quando o Senhor fala com ele, a Bíblia diz que o Senhor diz: eu sou o Deus do teu pai Abraão, e eu fiz promessas para o teu pai Abraão, e eu sou Deus, eu vou cumprir as promessas que eu fiz a ele. Só que agora ele já não está mais na terra, e você é o herdeiro, garoto. Eu vou cumprir na sua vida. Diga comigo, Isaac era herdeiro das promessas. E sabe o que eu estou aqui para dizer nessa noite, meu irmão? Que para quem é herdeiro das promessas, você está abençoado para prosperar até no meio das crises. Não, levanta a mão direita para os céus e fala assim: que para quem tem promessa, prospera até no meio da crise. Fala para 2, 3 pessoas, fala assim: até no meio da crise você vai prosperar. Na palavra, sabei, pois, que os que são da... Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Meu irmão, tem algum herdeiro da promessa aqui, meu irmão? Ah não, se coloca de pé aí no seu lugar, pelo amor de Deus. Se coloca de pé aí, levanta as mãos para os céus e fala assim: eu sou herdeiro das promessas. Diga: eu estou. Mais forte, diga: eu estou autorizado a prosperar até no meio da crise. Alguém pode aplaudir ao Senhor? Meu Deus! Vira para alguém aí e fala assim: você não sabe quem eu sou. Fala assim: você acha que sabe quem eu sou. Senta. Meu irmão, o crente, às vezes com medo de se orgulhar, e o orgulho, meu irmão, precede a queda. Orgulhou, achou que a última bolacha do pacote, o gás da Coca-Cola zero, achou que alguma coisa a mais, precede a queda. O orgulho é terrível. Só que aí o crente, de um extremo de cuidar com o orgulho, ele às vezes esquece de quem ele é. Somos filhos do Deus Altíssimo em Cristo Jesus. Gálatas 3,7 vai dizer que os que são da fé, estes são filhos de Abraão. Diga assim: Deus tinha
promessas para Abraão. Fala assim, e pela fé, eu sou filho dele. Fala, eu sou herdeiro das mesmas promessas. Fala assim, na terra que eu estou, eu vou prosperar e eu vou possuir essa terra. Ah, alguém pode celebrar aí, meu irmão? Tem alguém de fé aí? A Bíblia diz, os que são da fé são filhos de Abraão. Tem alguém da fé aqui? Tem alguém da fé? Fala assim, eu sou da fé. Sou filho de Abraão. Sou herdeiro da promessa. Amém. Meu irmão, para você prosperar até no meio da crise. E quando eu falo crise, entenda algo. Aqui nós estamos falando sobre crise financeira. O texto está falando sobre escassez e crise financeira. Porém, você pode aplicar os princípios da palavra de Deus em qualquer área da sua vida. Porque muitas vezes pode ser que alguém esteja aqui e a crise que você está enfrentando não tem nada a ver com finanças, às vezes é na área familiar, às vezes é no casamento, às vezes é na saúde, às vezes é no relacionamento com um filho, no relacionamento conjugal. Ei, diga assim, eu sou herdeiro das promessas. Fala assim, no meio dessa crise que eu estou vivendo, eu vou prosperar. Meu Deus, tem alguém crendo nisso? Tem alguém crendo? Só que ao mesmo tempo você precisa entender que quando falamos de finanças, finanças tem a ver com várias outras áreas da vida. Não diz respeito somente a finanças. Quantos casamentos, famílias se desintegram em momentos de crise financeira? Uma vez eu estava tratando sobre um documento de locação do prédio nosso, da Embaixada de Itapema, e a advogada que estava fazendo o documento demorou para me responder. Aí um dia ela me chamou no escritório dela, cheguei lá, ela falou assim, pastor, me perdoa pela demora para te responder, para te retornar, que nós estamos passando dias muito corridos, tal. Eu falei, muito corridos? Ela assim, isso já tem mais ou menos uns 10 anos, foi a última vez que a gente mudou lá de prédio. Aí ela assim, o Brasil passava por uma crise econômica, recessão econômica naquela época. Vira para quem está do seu lado e fala assim, você nem sabe o que é isso. Tem um profeta aí dizendo que se não der para comprar, não compra. Aí bate no peito e fala assim, só que eu... Não, fala de verdade, fala assim, só que eu sou herdeiro da promessa. Fala assim, até no meio da crise, eu prospero, eu compro e eu ainda compartilho. Alguém pode aplaudir ao Senhor? Era época de recessão econômica no país, mais ou menos uma década atrás. Ela falou, pastor, desculpa, tá uma correria. Eu falei, por quê? Ela falou assim, estou fazendo muito divórcio, pastor. Eu falei, sério? Ela falou assim, sério, toda vez que o país passa por crise econômica, os advogados são muito procurados para fazer divórcio. E como não lembrar também das questões emocionais, ansiedade, por causa de lutas financeiras. Então, quando nós estamos falando sobre finanças, não estamos restringindo apenas ao assunto das finanças. Quantos compreenderam? Meu irmão, primeiro de tudo, saiba quem você é. Ande como quem você é. Profetize como quem Deus te fez ser, herdeiro das promessas. Agora, em segundo lugar, alguns aprendizados para compartilhar com você do que fazer no meio de um momento de crise,
Ok, pastor, já sei que eu estou autorizado a prosperar até no meio da crise, mas vamos para a prática. O que eu faço agora? Número 1, busque a Deus até ouvi-lo. Diga, eu preciso buscar a Deus até ouvi-lo. E aí preste atenção, gente. Vamos lá, quem já passou um momento de crise aqui na vida? Quando vem o momento de crise, a gente fica o quê? Ansioso, preocupado, temeroso. E tudo isso nos atrapalha em ouvir a voz do Senhor. A ansiedade parece que começa a andar com a gente, igual aquele desenho do Divertidamente. A ansiedade fica falando com a gente o dia inteiro, querendo nos fazer precipitar, criando coisas na nossa mente. Meu irmão, busque a Deus até você ouvi-lo. Pastor, como é que faz para eu buscar a Deus até ouvi-lo? Meu irmão, busque de maneira determinada e firme. Busque de maneira intensa. Busque de todo o seu coração. Olha que interessante, no meio do primeiro momento de crise que Isaac vive, a Bíblia diz que ele se muda para uma outra terra e daqui a pouco quem que vem falar com ele? Quem? O Senhor começa a falar com ele. Meu irmão, e nesses anos de caminhada com o Senhor eu aprendi uma coisa. Deus fala, sim, mas Deus fala com quem quer falar com Ele. Deus fala com quem quer se relacionar com. Eu não consigo imaginar um Isaac totalmente alheio às questões espirituais e Deus vindo falar. Não. Eu imagino um Isaac, pastor, um Isaac lá dizendo, Deus, e agora? Para onde eu vou? Senhor, o que eu faço? Estou pensando em fazer assim, estou pensando, Senhor, eu tenho esposa agora, antes tinha o meu pai para eu conversar, agora o meu pai já está com o Senhor, já morreu, agora eu preciso que o Senhor fale comigo, e orou, a Bíblia não fala quanto tempo, a Bíblia não dimensiona isso, mas a Bíblia diz que Deus falou. Toque alguém perto de você e fala assim, busque ao Senhor, até você ouvi-lo. Diga assim, todas as vezes que você buscar o Senhor, de todo o coração, você vai ouvi-lo. Alguém pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Segundo aprendizado, o primeiro é esse, buscar até nós ouvirmos ao Senhor. Segundo, olha que interessante, quando o Senhor aparece para ele, preste atenção, a primeira frase foi, não desças ao Egito. Diga comigo assim, não desças ao Egito. Eu tenho um filhinho de 5 anos, chamado João, figura. A gente vai com ele no mercado, e quantos nãos a gente precisa dar no mercado? Quem é pai, quem é mãe aí de criança? 1, 2, vários. Só que a gente diz não. É engraçado assim, quando passa lá no setor do hortifruti, eu não preciso dizer não. Não preciso dizer não nenhum. Quando passa no chocolate, irmão, quando passa nas batatinhas pregos, não, a gente dá algum. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque só faz sentido você dizer não para quando alguém está querendo algo, sim ou não? Você sabe o que eu imagino? Um Isaac orando assim, Senhor, então, eu estava pedindo uma direção para o Senhor, mas agora chegaram os amigos do Egito. Os amigos do Egito chegaram, Senhor, e eles me disseram que lá, Senhor, aqui está difícil, mas lá está muito bom. Senhor, eu estou com uma ideia nova. Eu vou pegar a minha família e eu vou me mandar para o Egito, Senhor. Mas assim, eu não queria isso, o Senhor
falasse, vai. Se o Senhor não me abençoasse, para eu ir, porque se o Senhor me abençoar igual o Senhor abençoava o Abraão, que era o meu pai, aí vai ser extraordinário, porque lá as coisas já estão até mais fáceis. E orou. Quando Deus apareceu, Deus falou o quê? Não vai para o Egito. Vira para quem está do seu lado e fala assim: quer prosperar até no meio da crise? Fala assim: aceite os nãos de Deus como resposta. Aceite os nãos. Diga comigo assim: Deus também diz não. Aceite o não de Deus. Outros nãos você não precisa aceitar, não. Você pode insistir, mas o não de Deus, quem foi que falou com ele? Deus falou não. Não vai para o Egito. E aí o que a gente precisa aprender aqui, meu irmão? Que o não de Deus numa direção significa um sim para uma outra direção. Quem está aí? Às vezes nós estamos tão focados em apresentar algo diante de Deus, e nós só conseguimos ver aquilo ali, enxergar aquilo ali, visualizar aquilo ali, mas muitas vezes o que o Senhor vai nos dizer é não. E o não para aquela direção, muitas vezes tem a ver com um sim para uma outra direção. Então nós precisamos aprender a tirar os nossos olhos daquilo que recebemos um não da parte do Senhor e olhar na direção que o Senhor está nos mostrando. O Senhor falou não para Isaac, falou, ó, não desce para o Egito. Mas ao mesmo tempo o Senhor falou, fica aqui nessa terra, Isaac, fica aqui. E eu vou te abençoar aqui. E eu vou prosperar você aqui. E eu vou cumprir as promessas que eu fiz ao teu pai Abraão aqui. Quem está aí? No livro de Provérbios, capítulo 16, verso 9, diz assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor direciona os seus passos. Fala para quem está do seu lado, fala, aceite os nãos de Deus. Fala assim, olhe para a direção que Ele te indicar. Amém ou não amém? E terceiro aprendizado, busque a Deus até você ouvi-lo. Aceite o não de Deus. Aceite, se submeta. O terceiro, seja ousado. Diga comigo, eu preciso ser ousado. Diga assim, Deus me fez promessas. Diga, e até no meio da crise, eu estou autorizado a prosperar. Fala assim, mas eu preciso ser ousado. Olha aqui, orou. Deus falou. Deus pegou o plano dele. Ó, Isaac levou. Senhor, está aqui, ó, está prontinho o plano. Só preciso da sua assinatura para eu ir embora para o Egito. Deus pegou o plano, fez assim, ó. Vai para o Egito não, vai ficar aqui, e eu vou te abençoar aqui, e eu vou te prosperar aqui. Ei, agora ele já tinha a direção do... Mas espera aí, ele podia ter plantado no fundo da tenda dele um 3x3, uma hortinha, e lançado a semente, e Deus ia cumprir a promessa de abençoá-lo, sim ou não? Ia. Rapaz, ia ser a horta mais próspera daquela região. Pensa numa horta bonita, mas era uma horta.
Você não leria no texto que ele prosperou, enriqueceu, se tornou o homem mais poderoso e influente daquela terra. Você não leria, mas você leria que ele teve a melhor horta daquela região. O tamanho do projeto não foi Deus que estabeleceu, Deus só mostrou a direção. Ele queria ir para o Egito, e Deus falou, fica aqui. Quando Deus falou, fica aqui, meu irmão, eu imagino o Isaac dizendo para si, Senhor, eu tinha um plano tremendo, mas o Senhor rasgou ele, e o Senhor me disse que é aqui, e eu creio nas suas promessas, Senhor, eu vou arregaçar as minhas mangas, Senhor, eu vou para cima, eu vou plantar a maior plantação que essa terra aqui já viu. Ele chamou os seus, e ele foi para cima, e semeou, e se esforçou, e regou, e trabalhou, e creu. E aí o Senhor veio e cumpriu e ele colheu a 100 por 1. E quando a colheita veio a 100 por 1, ele prosperou no meio da crise. Eu quero declarar para alguém aqui, meu irmão, que essa mesma promessa de Deus está disponível para você neste ano de 2025. Não se conforme com as coisas deste mundo, não se conforme com a realidade desse país, não se conforme com as circunstâncias. Ore a Deus, peça uma direção e seja ousado. O seu 2025 será de favor dos céus e favor da terra. Alguém pode aplaudir ao Senhor? Alguém pode celebrar forte ao Senhor? Aleluia! Se coloca de pé, coloca a mão sobre o seu coração, ore comigo, diga: meu Deus, diga: meu Deus, eu tiro os meus olhos da terra, diga: eu tiro os meus olhos das circunstâncias, diga: eu tiro os meus olhos agora dos meus problemas, dos meus desafios. Diga: Senhor, eu coloco os meus olhos em Ti, fala comigo, me dá uma nova direção, me dá uma nova instrução. Diga: Senhor, e eu vou Te obedecer com ousadia. Com ousadia. Levanta a sua mão direita para os céus. Diga: Senhor, e esse 2025 vai terminar comigo contando das maravilhas que o Senhor está fazendo na minha vida, na minha casa, nos meus negócios, nas minhas finanças e no meu ministério, em nome de Jesus. Será que alguém pode aplaudir bem forte ao Senhor?